Senhor, meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o segundo filho de Jacó, dando continuidade àquele conjunto das 12 tribos de Israel. O segundo filho de Jacó foi Simeão. Aqui vocês observam a bandeira de Simeão e aqui a forma com que o seu nome é escrito em hebraico. Simeão, a tradução do seu nome, o que significa o seu nome é ele ouviu. Simeão é filho de Jacó, é o segundo filho de Jacó, que teve com Lia, a primeira esposa, a irmã mais velha. Então, nós temos aqui o segundo filho de Lia e o segundo filho de Jacó. Bem, Simão, ele era um dos irmãos que queria se vingar de José porque ele sentiu muito ciúme de José. E aí eles acabaram vendendo, em vez de se vingar mais profundamente, Deus mudou o coração deles suficiente para que eles apenas vendessem José como escravo. José foi vendido e foi parar na casa de Potifar, lá em Egito, lá no Egito. Potifar era um dos homens importantes, um dos braços direitos do faraó do Egito. Uma coisa super importante que vai influenciar na vida de Simeão é quando ele e o seu irmão se vingam do estupro da sua irmã. Diná é a sua irmã, ela é filha de Jacó, com Lia, portanto era irmã de pai e de mãe, e ela acabou sendo estuprada pelos habitantes, por um dos habitantes de Siquém, por um dos importantes, o filho do manda-chuva, o filho do governante ali de Siquém. E ele acaba então estuprando Diná, porque ele aí acaba morrendo de amores e ele quer, na verdade, se casar com Diná. E Simeão, ele arma uma emboscada, ele arma uma situação e ele acaba matando todos de Siquém, muita gente é morta em Siquém e ele acaba pegando inclusive os bens destas pessoas. E isso não foi do agrado de Deus e não foi do agrado de Jacó. O que acontece é que depois a gente vai ver, Jacó se sente muito mal, ele foi grandemente prejudicado naquela região e ocorre aí uma maldição. Na verdade, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele amaldiçoa Simeão. E aí o que acontece, nós vamos observar nisso aqui. Quando o povo sai do Egito, Simeão já é morto, os seus filhos, os seus descendentes saem do Egito, eles saem na quantia de 59.300 homens. Durante os anos no deserto, nós vamos observar que essa quantidade diminui muito. Ela vai para 22.200 homens. Ele se torna aqui a menor das tribos. Portanto, nós vamos ter um reflexo muito grande daquela atitude impensada de Simeão. Eles não asseguram uma possessão independente, eles estão dentro de um território, a gente já vai ver daqui a pouquinho, e o que se imagina é que eles acabam desaparecendo e eles acabam se mesclando com a tribo de Judá. Na verdade, a gente perde essas informações todas, a tribo ela praticamente desaparece. Então imagina-se que ele acaba se mesclando com a tribo de Judá. Olha aqui o que acontece. Na bênção de Jacó, quando Jacó está para morrer, ele fala de Simeão e de Levi, porque foram os dois que fizeram a barbárie.
né? Então ele condena a sua violência, ele condena o seu furor, ele condena a sua teimosia. E olha que coisa interessante. E ele amaldiçoa e ele diz que vai dividir em Jacó, ou seja, ele vai diminuir o seu número e vai espalhar em Israel. E efetivamente nós vimos os números, né? Efetivamente é isso que acontece com o passar dos anos. Queridos, aqui é a pedra de Simeão, tá? Esta é a pedra de Simeão, é o topázio, tá? Essa aqui a pedra. E aqui, se vocês observarem, no acampamento, quando eles estavam assentados, esta é a posição deles, ao lado de Rúben, tá? E esta é a posição em marcha, também ao lado de Rúben. Rúben na frente e ele atrás, essa tribo atrás, tá? Atrás do tabernáculo e na frente da mobília do tabernáculo. E aqui, se o amado observar, nós temos todo o território de Judá já em Canaã, todo o território aqui, o território de Judá está aqui, e o de Simeão está aqui no meio, e ele acaba se espalhando, ele acaba sumindo, ele acaba desaparecendo, provavelmente mesclado na tribo de Judá. Amém, amado? Presta atenção, atitudes impensadas, atitudes feitas no calor da raiva, no calor do ódio, né? Olha a consequência para Simeão, como foi uma consequência para Rúben um pouquinho antes, o amado lembra. Bons estudos. Deus te abençoe.